Gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. A igreja nunca foi e nem será democrática, bradou o bispo com um forte soco na mesa. Ele estava certo, mas não de acordo com a finalidade de sua reação. A igreja só pode dizer que não é democrática se estiver pensando que ela é muito mais que isso. O binômio comunhão e participação deve nos remeter aos conceitos de coinonia e diaconia, de acordo com as indicações dos evangelhos. Nestes, a única hierarquia admitida é a do serviço, da diaconia, que diz que quem quer ser mais, seja o servidor de todos, aprenda a lavar os pés dos irmãos e irmãs. De fato, isso é muito mais que a democracia, como modelo de governo civil que temos. Para Hegel, a democracia moderna é a união da vontade geral com o pluralismo social, superando as limitações do liberalismo, que negligencia a vontade geral, e do democratismo de Rousseau, que ignora o pluralismo. Hegel reconhece a importância da opinião pública, mas ressalta sua fragilidade diante da manipulação de interesses específicos e da dificuldade em discernir a verdadeira lucidez das opiniões. Numa sociedade marcada profundamente pela desigualdade social, é muito difícil falar em democracia. A desigualdade no Brasil se manifesta na concentração de riqueza. 1% da população detém 63% da riqueza nacional, enquanto 50% dos mais pobres ficam com apenas 2%. O país possui ainda altos índices de pobreza. Em 2022, 31,6%. E a extrema pobreza teria sido 80% maior sem programas sociais. Ora, uma sociedade que minimiza suas diferenças por meio de programas sociais do Estado revela que estruturalmente há algo errado. E esse erro está claramente no sistema político neoliberal, que tem o lucro como prioridade em detrimento do bem-estar da população. Quanto mais bolsa disso ou daquilo se fazem necessárias para resgatar o povo de sua precária situação, mais claro fica que o capitalismo não dá conta de responder às reais necessidades de uma massa imensa de necessitados e carentes do básico para a sua sobrevivência. Em suma, o sistema capitalista não comporta uma verdadeira democracia. A elite brasileira sempre foi uma elite do atraso, na expressão de Gessé Souza. Sempre apostou contra os interesses da nação. Assustamos-nos com o descaramento do 03 do clã bolsonarista, conspirando contra o Brasil nos Estados Unidos. Mas essa prática é antiga no meio da elite brasileira. O nacionalismo sempre foi de fachada, assim como os valores que dizem defender da família e da religião. Nunca foram Deus, pátria e família. Essa trilogia usada pelo fascismo desde Mussolini serve para esconder seus verdadeiros interesses,
contra Deus, contra a pátria e contra a família. Da mesma forma, agem em relação aos valores morais que dizem defender, demonizam a questão de gênero e se aproveitam de pautas morais como aborto, monogamia, assim como a defesa da orientação sexual hétero, em detrimento da comunidade LGBTQI+, e com essa pauta eles ganham o apoio das denominações religiosas que se baseiam numa leitura fundamentalista e moralista da Bíblia. Voltemos a Hegel. Ele defendia que o estado racional, refletindo o espírito do povo, seria o meio eficaz para a realização da liberdade e a garantia da ordem social ao reconciliar a universalidade do Estado com as particularidades dos indivíduos e da sociedade civil. Acontece que a viabilidade dessa perspectiva depende de uma sociedade que não aceita a menoridade, isto é, uma sociedade madura e bem formada na perspectiva de Kant. Para tanto, é necessário que desencadeemos um processo de conscientização real do povo, para que não seja caça fácil nas arapucas da burguesia, muito bem representada pelos meios de comunicação dominantes em nossa sociedade, que promovem uma sociedade que vive com medo das propagandas falsas. Portanto, não é apenas por covardia e preguiça que uma pessoa permanece menor. Um tutor, guru, guia espiritual, messias, inflige o medo naqueles que permanecem sob sua tutela e sob ameaça. Docilmente conservam-se menores no jugo do Messias que irá salvá-los. E também precisamos denunciar os abusos espirituais praticados nos púlpitos de nossas igrejas. Líderes religiosos inescrupulosos que, gritando em nome de Jesus ou das Escrituras, ameaçam a população com a chegada do fim do mundo, com a condenação eterna. São inúmeros os abusos no campo espiritual, que não encontram barreiras para se expressar nas mais diversas denominações religiosas. Isso também se configura como atentado à democracia. Por outro lado, hoje assistimos assustados à avalanche de notícias falsas que circulam livremente pelos meios de comunicação e, sobretudo, pelas redes sociais. Ninguém escapa do perigo de ter a sua vida e sua história terrivelmente manchadas pelas chamadas fake news. Para que o Estado assuma seu papel de garantidor da liberdade, faz-se necessário um processo regulador em diversos âmbitos da sociedade, para que aqueles que dominam os meios de comunicação não se sintam e ajam acima dos direitos da população. Ninguém defende censura, porém, liberdade de expressão tem que ser regulamentada sim. Não é possível que um político se eleja divulgando falsas notícias pelas redes sociais. A Constituição precisa passar por um processo de adequação à realidade de hoje, que é bem distinta daquela que foi promulgada em 5 de outubro de 1988 como Constituição Cidadã. Para Hegel, a Constituição não é uma limitação formal do poder, mas um reflexo do espírito do povo
em constante formação e aceitação. Bom, é claro que a perspectiva marxista critica a posição hegeliana, pois, para Marx, a verdadeira liberdade só seria alcançada com a tomada do poder e com uma nova relação com a propriedade, que deveria ser controlada por um partido único. Para isso, é preciso a superação do Estado burguês e da sociedade civil burguesa. E tal afirmação está no debate atual, pois esquerda e direita têm visões diferentes sobre o papel do Estado. De uma certa forma, a esquerda tem se mostrado até mais próxima da visão hegeliana, defendendo o Estado regulador das relações sociais como garantidor da dignidade dos afetados pelas decisões do mercado. A direita minimiza o papel do Estado, defendendo a supremacia do mercado, endeusando o lucro acima de tudo e a ganância acima de todos. As instituições religiosas, de maneira particular a nossa católica, da maioria aqui, têm consciência de todas as alertas feitas por Jesus nos evangelhos, de que os direitos da pessoa não podem ser barganhados de forma alguma. Jesus deixou claro: os chefes das nações mandam e tiranizam, mas entre os cristãos não deveria ser assim. Portanto, é inaceitável que o clérigo defenda regimes autoritários e se alie aos donos do capital na defesa do sistema de supremacia do mercado. Tais posturas não combinam com o Evangelho, não combinam com o projeto de Jesus. Deste projeto decorre, como nos falou o Papa Francisco, o sentido social da existência, a dimensão fraterna da espiritualidade, a convicção sobre a dignidade inalienável de cada pessoa e as motivações para amar e acolher as pessoas. Precisamos ainda enfrentar com clareza as ideologias fatalistas que defendem ser normal a existência da desigualdade social, onde uns nascem para ser felizes, ter dinheiro, gozar da vida, outros para viver na pobreza e até na miséria. A sociedade é construção humana. A ordem das coisas sociais não depende de Deus, e sim da humanidade. A sociedade está em nossas mãos. Nós é que temos de construí-la, buscando a liberdade, a fraternidade e a igualdade de todos. Historicamente, a Igreja se posicionou contra os princípios da modernidade, defendendo o direito absoluto dos reis. Por isso é que ela continua sendo uma das instituições mais autoritárias do mundo. Muitos clérigos se sentem mal frente aos princípios democráticos, devido à acomodação aos moldes clericalistas, chamados pelo Papa Francisco de peste e praga na igreja. Assim como a sociedade é criação nossa, a hierarquia também o é. Ela foi tão sacralizada que passa-nos a impressão de que é obra divina. Mas não é. Deus não nos fez cristãos de segunda classe e outros
como iminências e excelências de primeira classe. São inúmeros os textos bíblicos que apontam contra essa concepção. Nosso Senhor disse que não era nem para chamar alguém de mestre ou de pai, pois só há um mestre e um só pai de todos nós. O medo de defender uma sociedade democrática se baseia no entendimento de que, quanto mais ela assim o for, estará questionando a instituição das suas práticas autoritárias. O Papa Francisco percebeu exatamente essa questão. Por isso, desejou uma igreja vivendo na sinodalidade, no caminhar junto, onde todos os batizados se irmanam e se ajudam. A democracia na sociedade poderá, portanto, fazer um bem enorme à igreja, pois ela perceberá que, se quiser ser um sinal sacramental junto à humanidade, deverá ir além da democracia na sua prática. Como afirma o teólogo galego Andrés Torres Queiruga, obviamente, se alguém teima em dizer que a igreja não é uma democracia, só poderá fazê-lo jogando alto. Não o é, porque é muito mais que uma democracia. Nessa perspectiva, a igreja deveria ser muitíssimo mais livre e participativa, muitíssimo mais eletiva e deliberativa. Os cargos deveriam ter muito mais flexibilidade. Ninguém ousaria mandar em ninguém, afirma Queiruga. Todo cristão pode admitir que a autoridade vem de Deus, mas é bem outra coisa o modo concreto dessa gestão. Queiruga ainda diz, sem dúvida, é difícil sustentar que o modelo de gestão democrática da autoridade eclesial tenha de ser pior que o modelo mais autoritário herdado do Império Romano ou do tempo medieval. A religião cristã tem muito a contribuir com a democracia, sobretudo no campo ético e de superação de todos os preconceitos, que discriminam e descartam parte significativa da população. Eu gosto muito, sempre, de me referir ao texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, onde ele afirma: chegada à fé, já não estamos sob os cuidados de um pedagogo. De fato, vocês todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, se revestiram de Cristo. Não há mais diferença entre judeu e grego, entre escravo e livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Jesus Cristo. Paulo enfrenta os 3 preconceitos primordiais da sociedade da sua época: o étnico, judeu e grego, o social, escravo ou livre, e o de gênero, homem e mulher. Portanto, o ideal cristão é uma sociedade de iguais, uma sociedade sem preconceitos, uma sociedade, enfim, democrática. Eu concluo esta reflexão sobre religião e democracia à luz do tema desse nosso encontro: caminhos de fé, esperançar na democracia, na soberania popular, com as palavras do Papa João Paulo em sua exortação Ecclesia in America, no limiar do novo milênio, resume bem nossa visão sobre a realidade e aponta princípios fundamentais para a nossa ação democrática. Diz ele, aspas agora: à luz da doutrina social da Igreja, compreende-se melhor a gravidade dos pecados sociais que clamam ao céu, porque geram violência,
rompem a paz e a harmonia entre as comunidades de uma mesma nação, entre nações e distintas zonas do continente. Ele está se dirigindo ao continente americano, englobando tudo. Entre eles devem ser lembrados o comércio de drogas, a reciclagem de lucros ilícitos, a corrupção em qualquer ambiente, o terror da violência, a corrida aos armamentos, a discriminação racial, as desigualdades entre os grupos sociais, a destruição irracional da natureza. Estes pecados manifestam uma crise profunda devido à perda do sentido de Deus e pela ausência daqueles princípios morais que devem nortear a vida de cada homem. Sem referências morais, cai-se na avidez desenfreada de riqueza e de poder que ofusca qualquer visão evangélica da realidade social. Não raro, isto leva algumas instâncias públicas a descurar a situação social. Domina cada vez mais em muitos países americanos um sistema conhecido como neoliberalismo. Sistema este que é apoiado numa concepção economicista do homem, considera o lucro e as leis de mercado como parâmetros absolutos, a prejuízo da dignidade e do respeito da pessoa e do povo. Por vezes, este sistema transformou-se numa justificação ideológica de algumas atitudes e modos de agir no campo social e político que provocam a marginalização dos mais fracos. De fato, os pobres são sempre mais numerosos, vítimas de determinadas políticas e estruturas frequentemente injustas. A melhor resposta a partir do Evangelho para essa dramática situação é a promoção da solidariedade e da paz, em vista da efetiva realização da justiça. A tal fim, ocorre estimular e ajudar os que são exemplo de honestidade na administração das finanças públicas e da justiça. Ocorre, outro sim, apoiar o processo de democratização tão ameaçado em nossa América. Pois num sistema democrático são maiores as possibilidades de controle que permitem evitar os abusos. O Estado de Direito é a condição necessária para estabelecer uma autêntica democracia. Para que essa se possa desenvolver, é necessária a educação cívica e a promoção da ordem pública e da paz. Com efeito, não há democracia autêntica e estável sem justiça social. Por isso é necessário que a igreja e todos, cidadãos, cidadãs, ponham maior atenção na formação das consciências, prepare os dirigentes sociais para a vida pública a todos os níveis, promova a educação cívica, a observância da lei dos direitos humanos e dediquem um maior esforço para a formação ética da classe política. Por fim, quero reiterar, junto com o Papa Leão, na sua exortação de Lex Ite,
que o pobre é sempre o fiel da balança para averiguar a justiça de qualquer sistema político e econômico. E com o nosso querido e saudoso Pedro Casaldáliga, eu repito, na dúvida, fique do lado dos pobres.